Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Professor Tiago André Lopes, pouco mais se sabe sobre o míssil russo que ia atingindo a comitiva do presidente ucraniano e do primeiro-ministro grego durante a visita a Odessa. A explosão aconteceu a cerca de 200 metros do local, matou pelo menos 5 pessoas, várias ficaram feridas. Professor, coincidência o alvo deste ataque ser a cidade onde estava Zelensky, ou quando falamos de Putin não há coincidências? Obviamente que não é uma coincidência, nós somos um cenário de guerra e, portanto, há um bocadinho esta ideia de passar a noção de que os líderes europeus, e não só, eu relembro que até António Guterres, quando esteve no início da guerra na Ucrânia, também houve na altura um ataque próximo do hotel onde estava António Guterres, secretário-geral da ONU. Portanto, nesse aspecto, o primeiro-ministro da Grécia, diplomaticamente falando, até tem um peso menor do que o secretário-geral da ONU. Portanto, a ideia que a Rússia quer passar é de que as deslocações à Ucrânia nunca são seguras, porque, e depois há uma segunda linha narrativa que passa, porque a defesa ucraniana, que durante vários meses houve a tentativa de dar uma ideia de que ela era quase impenetrável, é cada vez mais penetrável e há cada vez mais incidentes, porque obviamente com a escassez de material é difícil fazer defesa e Odessa faz parte das cidades estratégicas que a Rússia considera como historicamente suas, e nesta operação especial militar Odessa é um dos alvos identificados desde o início da campanha como sendo uma das cidades que a Rússia quer reclamar nesta nova geografia que está a tentar construir. Entretanto, Vladimir Putin disse ontem, durante uma reunião com Rafael Grossi, que está disponível para garantir a segurança nuclear das centrais que controla. Professor, isto é suposto tranquilizar-nos e são declarações que surgem depois da notícia de que Rússia e China estão a ponderar colocar uma unidade de energia nuclear na Lua daqui a 9, 10 anos. É verdade. As declarações em si, em bom rigor, são a continuação do que tem acontecido nas últimas visitas de Rafael Grossi. Não houve aqui muita novidade. A novidade maior foi a extensão da reunião. Rafael Grossi, para além de Vladimir Putin, ainda reuniu com Shoigu, ministro da Defesa, com Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros, e com Alexei Likachev, que é o diretor da Rosatom, que é a agência que controla a questão nuclear na Rússia. Portanto, reuniu com todos eles. Há dois tipos de informação. Não há informação oficial sobre o que é que foi discutido, mas o que nós sabemos é que algumas das discussões foram relativamente tensas, porque Rafael Grossi quer medidas para garantir que, de facto, há segurança nuclear, e isto porque nós não podemos esquecer, a Zaporizhia é a maior central nuclear em solo europeu, está neste momento, os seus 6 reatores nucleares estão desligados, mas isso não implica que não haja questões como, por exemplo, o arrefecimento e o acesso à chamada água pesada. É importante ser contínuo para evitar um acidente nuclear, e é isso que preocupa Rafael Grossi. Vladimir Putin quis dar uma ideia de que as coisas estão a correr bem, e não é por acaso que esta reunião não aconteceu em Moscou, aconteceu em Sochi. Sochi é a residência de férias do presidente da Rússia, que quer dar uma ideia de normalidade política, apesar de, obviamente, essa normalidade não existir em pleno, mas é essa ideia que ele quis passar ontem na reunião que teve com Grossi. Agora, eu acho que nesse aspecto existe essa tranquilidade. Estas declarações da Rússia e da China, do aprofundamento da parceria estratégica, também ditas por Wang Yi ontem, e desta ideia de colocar eventualmente o nuclear na Lua, essas sim são interessantes, porque a China cada vez mais se posiciona como uma parceira da Rússia, ao contrário do que aconteceu no início da guerra, que havia alguma ambiguidade e a China não queria propriamente posicionar-se. Agora é muito claro que há uma posição bastante definida da parte de Pequim, e que Pequim já escolheu, se assim quisermos entender, um dos lados da contenda, e esse lado foi Moscovo. Ainda sobre o tema do nuclear, as autoridades russas alertaram ontem para as possíveis consequências de um envio de equipamento nuclear dos Estados Unidos para países do norte da Europa, como a Finlândia, e garantiu que serão considerados alvos legítimos em caso de confronto entre a Rússia e a NATO. Professor Tiago André Lopes, isto é Putin a lembrar que a paz na Europa não é de facto uma coisa garantida? É Putin a lembrar disso, e acima de tudo é Putin a tentar lembrar também a Finlândia em particular daquilo que a Finlândia tinha dito. A Finlândia, no momento em que entrou para a NATO, tinha dito que entrava para a NATO, mas não estava disponível para receber equipamento de tipo nuclear no seu território. E, portanto, é um bocadinho a ideia de não se esqueçam que os senhores tinham dito isto, e até aqui tem havido um equilíbrio, e a Finlândia está há praticamente um ano dentro da NATO, e tem havido, grosso modo, um equilíbrio entre os dois lados da fronteira. É a fronteira maior que a Rússia partilha com o país europeu. Portanto, eu acho que acima de tudo é preventivo, e é a Rússia a lembrar-nos, e isso tem feito ciclicamente, que é um país com capacidade nuclear e que se sentir acossada e amedrontada
ou sentir a sua existência em risco, que usaria esse nuclear. Nós também sabemos outra coisa, sabemos que o uso nuclear é uma linha vermelha imposta pela China, pela Índia, por uma série de outros Estados que vão colaborando com a Rússia. Portanto, esta é uma ameaça um tanto ou quanto vazia, mas é uma ameaça que a China ciclicamente faz, não tanto para a liderança europeia, mas para a opinião pública europeia, que depois condiciona as ações da liderança. E sobre a candidatura de Mark Rutte para liderar a NATO, vários países manifestaram apoio, França, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, mas houve logo quem se opusesse, a Hungria. Viktor Orbán, pelas relações estreitas que mantém com a Rússia, vai ser sempre a pedra no sapato? Não é só a Hungria, a Eslováquia também não está muito confortável com Mark Rutte, e vai ser até curioso para países como, por exemplo, Portugal e Espanha. Nós não podemos esquecer, Mark Rutte é o mesmo homem que achava que em 2011, em 2012, em 2013, que os Estados europeus do Sul e do Sudeste da Europa gastavam dinheiro a mais, e agora vai chegar à NATO e vai pedir para gastarmos mais dinheiro com defesa. Portanto, vai haver aqui esta peculiaridade da posição de Mark Rutte, e eu acho que isso acaba por fragilizá-lo em parte. Eu percebo que a candidatura dele esteja a ganhar tração no terreno, mas este é o mesmo Mark Rutte que há uns meses atrás dizia que saía definitivamente da política, e afinal isto definitivamente é da política holandesa e não necessariamente da política como um todo. Acho curioso que a candidatura de Mette Frederiksen, a primeira-ministra da Dinamarca, esteja a perder peso, porque eu achei que desta vez a NATO ia olhar para a eventualidade de ter uma secretária-geral mulher, mas parece que Mark Rutte conseguiu aqui ganhar um respaldo. Washington está confortável com a candidatura, Londres também, Paris também, e isso pode lhe dar de facto alguma vantagem. A outra desvantagem é que Mark Rutte pode ter um embate ainda com outra figura, que é o futuro primeiro-ministro que venha a liderar o seu país, pode vir a ser um opositor político, líder da extrema-direita, que está ainda a tentar cozinhar um governo, e aí poderá vir a ser curioso um embate entre o secretário-geral de origem holandesa e os Países Baixos. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã, e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.